Existem alguns filmes que eu via muito na minha infância e eu tenho um apego emocional bem forte a eles e eu queria muito começar a falar deles por aqui. E dentre os que mais eu queria falar está Sky High, um filme da Disney de 2005 que eu via com muita frequência quando eu era criança e que eu acho que poderia gerar uma conversa interessante. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Em Sky High nós temos o protagonista, o Will, filho dos dois heróis mais famosos daquele universo em que o filme se passa. Basicamente, a gente descobre que aquele universo existe em super-heróis. E prestando bem atenção, você percebe que a gente está literalmente assistindo quadrinhos. Eu não sei se eu vou saber explicar bem, mas Sky High não é uma adaptação dos quadrinhos, é uma tentativa de literalmente reproduzir frames dos quadrinhos. Por isso todo o universo é hiper caricato, os uniformes são de borrachas, tem jornal local que noticia ataque de robô gigante e o filme tem vários ângulos holandeses, uma técnica de deixar a câmera um pouco virada e mais pro lado, que dá a sensação de grandiosidade e gera uma imagem meio heróica. Inclusive um filme que usou muito essa técnica e foi meio criticado por isso, foi Thor. Basicamente os 3 primeiros filmes do Thor usavam bastante essa técnica e comeram o rabo deles, mas em Sky High funciona, apesar de vez em quando me incomodar um pouco. Basicamente não é um filme que vai tentar criar ou desconstruir dentro do mundo de herói. Ele vai fazer várias piadas com esse universo, mas não vai tentar ser um The Boys da vida, por exemplo. O filme já introduz pra gente que o Will é filho único, não tem poderes e está indo o primeiro dia de aula na escola de super-heróis. E já na primeira cena tem uma piadoca muito engraçada sobre o pai do Will não estar de óculos. Logo, qualquer pessoa poderia saber a identidade secreta dele, aí ele faz uma cara engraçada e bota o óculos. O pai do Will é uma grande caricatura que mistura pais americanos e até pais geral e super-herói. E ele tem nele várias piadas de vários super-heróis diferentes, é muito engraçado, a gente vai ver ao longo do vídeo. E essa piada em específico é uma clara referência ao Clark Kent e me surpreendeu muito que no final do filme essa piada é um recurso de roteiro importante pra gente entender uma virada muito grande do filme. E isso me surpreendeu bastante. Enfim, basicamente existe uma pressão gigantesca em cima do Will e ele sente que não vai suprir essa pressão. Nesse começo de filme a gente conhece a Layla, melhor amigo e meio comunista e militante do Twitter, apaixonada pelo Will, que caga um pouco pra todo esse universo de super-heróis, mas que vai pra Sky High porque meio que tem que. A diva é maravilhosa, de vez em quando ela dá umas militadas meio aleatórias, mas estamos aqui pra apoiar a diva que nos representa. Eu nunca entendi muito bem por como a Layla é amiga do Will desde o primário, sabe que ele não tem poderes, mas os pais do Will nunca descobriram. Mesmo colocando uma pressão danada no moleque, eles nunca repararam que ele não tem poder. Eu achei sempre isso muito esquisito. Bom, chegando no ônibus de Sky High, a gente conhece os personagens que vão vir a ser amigos do Will e da Layla na escola. O grupo de amigos mais gay core que você pode imaginar. O Zack, que assim como o Will não tinha poderes e parece muito supla com a Ana Maria Braga, mas eu não vou falar muito sobre isso. Mas recentemente ele descobriu que os poderes dele são brilhar no escuro. E por isso ele usa roupa neon. O que ele não fala, mas é meio claro. Desculpa pelo trocadilho. Também tem o Ethan, que tá ali pra ser aquele personagem que a Disney sempre coloca, que é pra ser o personagem negro que nunca vai ter muito protagonismo. E que se é uma mulher vai ser uma piada, se é um homem vai ser uma piada também. Ele tá ali pra cumprir essa tabela que a Disney colocava nos anos 2000 e de vez em quando ainda coloca. E o poder dele é virar uma poça. O que seria um poder muito legal se ele fosse um alienígena do Ben 10, mas que nesse universo não é tanto assim. E por último nós temos a Magenta, que tá ali pra fazer várias meninas se descobrirem lésbicas ou bissexual. E o poder dela é virar um porquinho da Índia, com mechas roxas, porque é um porquinho da Índia estiloso. E assistir esse filme e ver ela virando um porquinho da Índia desbloqueou uma mente sobre um seriado chamado Super Fofos, que eu via quando eu era criança. Eu vou fazer um vídeo sobre isso em outra rede social, mas me lembrou, tá? Me lembrou. Enfim, chegando na escola, a gente descobre 2 coisas bem importantes. Primeiro, poder de clone é bem inútil se você não tem outras habilidades, porque senão vão ser várias versões de você que são muito fáceis de matar. Uma conclusão completamente inútil pro andamento desse vídeo, mas eu achei que era necessário. E 2, o Will é completamente visto como a sombra dos pais dele. Tipo assim, muito. É aí que o figurino dele super fica interessante, porque ele usa principalmente 3 cores, azul, vermelho e branco. Quase como se tanto ele quisesse que as pessoas vissem ele como a sombra dos pais dele, como o mundo só enxerga ele como a sombra dos pais dele. Então ele só veste cores que as pessoas vão olhar pra ele e lembrar dos pais dele. Parece que é uma tentativa tanto dele quanto do mundo de deixar ele na sombra.
A gente também descobre que a escola tem uma divisão entre ajudantes e supers. Os ajudantes têm um poder inútil, por isso estão ali para serem secretários praticamente. E os supers são os mais populares. E nessa cena, a Layla começa a ser chata e falar que ela não acredita em usar os poderes para fazer o teste, porque ela não gosta de usar os poderes sem ter uma absoluta emergência. E depois usa os poderes dela para subir no telhado do Will. E depois usa os poderes dela para fazer drama murchando uma planta. Enfim, parando para pensar agora, assim, olhando em retrospecto, ela sabia que o Will não tinha poder, então ela só não queria ser super e ficar distante dele, e desistiu do teste porque sabia que era o jeito de ficar mais próxima do Will, estudando na mesma sala. Resumindo essa cena, o treinador joga um carro no Will, depois joga ele numa parede pra só aí acreditar que ele não tem poderes. Ele vai pra enfermaria e descobre que existe uma condição muito rara, onde um filho de 2 supers não desenvolve superpoderes. O único que tem essa questão é o motorista do ônibus que leva a Sky High e talvez o Will. E em qualquer outro filme, o Will entraria numa pira de se forçar a descobrir os poderes, mas ele curiosamente faz o oposto, o que surpreende bastante. Depois de uma aula com o Mr. Boy, que é uma piada muito engraçada ao Robin em figurino, é uma piada muito engraçada e ele é um personagem muito cativante. E interessantemente, o Will começa a se sentir bem com a ideia de ser um ajudante, principalmente porque ele gosta muito dos amigos dele. É justamente o quanto ele se diverte com os amigos e na aula que faz ele meio que se aceitar como ajudante. Nesse meio tempo, ele conhece o Warren Peace, um gostoso que odeia ele porque o pai dele jogou o pai dele na prisão. Porque o pai do Will jogou o pai dele na prisão. É confuso. E tudo que eu conseguia pensar, enquanto todo mundo falava, meu Deus, eles são inimigos, era um grande, meu Deus, vai ter enemies to lovers. Mas não foi isso. Mas o Warren continuou um gostoso o filme inteiro. E é aí que a gente vai pra uma cena mais gay desse filme. O Will leva os amigos pra estudar na casa dele e a gente tem a cena do pai dele conhecendo um por um. E é muito aquele momento que seu pai conhece seus amigos, entre aspas, diferente e começa a desconfiar de você e a olhar estranho pra eles. E a gente tem uma sequência na cozinha onde o pai do Will elogia, entre aspas, o Will pela coragem dele de andar com ajudantes e que o pai dele, no caso o avô do Will, mataria o pai do Will se visse ele fazendo o mesmo. E é aí que o Will conta pro pai dele que é ajudante e o pai dele surta, mete um grande é só uma fase, você vai descobrir os seus poderes. E o Will, que já aceitou que talvez não vai, fala isso pra ele. E meu Deus, é chocante a quantidade de mentiras que o Will consegue esconder dos pais dele. O pai surta do jeito mais pai, descobrindo que o filho é gay do mundo, mas a mãe pega mais leve. E quando o Will achava que era isso, que ele tinha completado essa fase da vida dele, ele treta com Warren Peace no refeitório. O poder de super força dele é desbloqueado quando ele vai tentar proteger os amigos. E é isso. Em 30 minutos de filme, o protagonista, que só é protagonista porque não tem poderes, ganha poderes. E nesse momento da minha reassistida, eu me perguntei se o Will ganha poderes no meio do filme. Esse filme é sobre o quê? Porque em teoria era para o filme ser sobre uma grande jornada de aceitar você mesmo e achar outras formas de ser um super-herói, mas não é. Não é isso. Esse filme é sobre como o Will, que embora conseguiu esconder umas mentiras gigantescas dos pais dele, é uma pessoa extremamente burra. A partir desse momento no filme, ele é transferido para a sala de heróis, se aproxima da Gwen, a menina estereótipo de namorada de super-herói que tem superpoderes relacionados à tecnologia e um cabelo que parece uma peruca, e ela parece muito a Sofia Santino de um jeito que me deixou muito assustado. E você já deve imaginar o que rola. Ele se afasta completamente dos amigos e... Não! Ele não se afasta completamente dos amigos. O filme toma uma decisão muito curiosa. O Will não senta mais com os amigos ajudantes durante o almoço, mas ele também não se afasta deles no rolê meio meninas malvadas, que acontece normalmente em filme, principalmente dos anos 2000. Ele continua amigo de todos e vê eles em momentos que não são no refeitório. Ele marca de sair com a Layla para compensar não estar sentando com ela, mas aí sim ele comete um erro e deixa ela plantada num restaurante, com o perdão do trocadilho, e lá ela descobre que o Warren Peace trabalha nesse restaurante, que é o restaurante favorito dela, inclusive, e ao invés de dar um beijão nesse gostoso do Warren Peace, que é o melhor personagem desse filme, ela fala pra ele como gosta do Will, e aí começa uma história sobre ela fingindo estar namorando ou saindo com o Warren Peace pra fazer ciúme no Will. O que funcionaria se o Warren Peace não fosse o inimigo do Will, ou seja, o Will tá puto. Tá, mas porque a melhor amiga dele tá saindo com o inimigo dele, não porque a menina que ele gosta tá saindo com outro garoto. Então,
Não é bem o melhor plano do mundo, mas aparentemente funciona de alguma forma. Resumindo os próximos acontecimentos, ele começa a namorar a Gwen, que conhece os pais dele, que contam pra ela sobre uma garota que sumiu da escola e que todos suspeitavam que recrutavam vilões. Mais tarde, a Gwen convence o Will a fazer uma festa na casa dele e eles vão pra uma sala que é meio que uma bate-caverna do pai dele, porque, de novo, o pai dele é uma grande piada com todos os super-heróis possível. Ele tem uma bate-caverna misturada com Fortaleza da Solidão, mas o filme faz questão de fazer parecer que é uma sala de brinquedo, o que faz ser muito engraçado e talvez não tenha sido proposital. E nessa cena, a Gwen rouba uma arma que o pai dele no início do filme falou que não sabia o que era, mas que é uma arma que ele tem muito orgulho porque foi a arma que pertencia a um dos vilões mais importantes que ele já derrotou. Nessa mesma festa, a Gwen é super babaca com a Layla, humilha ela. O Will termina com a Gwen porque vê isso, mas não consegue fazer as pazes com a Gwen, mesmo tentando muito. E ele acaba indo pro restaurante favorito da Layla pra tentar fazer as pazes. Não consegue, mas ele faz amizade com Warren Peace numa cena bem simples. Não é nada muito profundo, mas é uma introdução que o filme precisa te dar pra fazer você se convencer mais ou menos de uma coisa que só vai vir no final. Enfim, corta para o baile, onde muita coisa esquisita acontece. O filme fica esquisito de um jeito assim. Porém, a gente precisa fazer uma pausa para o Warren Peace usando um terno, meu Deus. Eu não lembrava o quanto o Warren Peace era um personagem muito interessante, vamos dizer assim. Agora senta e escuta. A Gwen é a garota que os pais do Will falaram. Ela foi atingida por um raio da arma que o pai do Will roubou dela. Essa arma transforma as pessoas em bebês. E aí ela virou uma bebê e acabou sendo criada e passando por tudo de novo para tentar fazer com que o plano dê certo agora. Qual é o plano dela? Transformar heróis em bebês e criar uma escola de vilões do zero. E é isso que ela faz. Ela transforma todas as pessoas do baile em bebê, incluindo os pais do Will, que estão lá para ganhar um prêmio de melhor herói do ano que ela armou para conseguir tanto se vingar do pai do Will, quanto também conseguir que dois dos vilões que ela recruta são super-heróis famosos, assim. Ela só não consegue transformar o Will, que não tava na festa, não tava no baile. Como é uma anta, ele descobre o grande segredo, mas ele descobre uma versão diferente. Ele acha que ela era filha da vilã. Claro. E os amigos dele também não se transformam, eles conseguem fugir. E a gente vai ver duas histórias muito interessantes na nossa frente agora. História número 1. Os amigos do Will vão derrotando os capangas da vilã, usando poderes deles de um jeito mais esperto e tudo mais. E depois eles acabam ajudando a impedir que a escola caia do céu novamente, usando os poderes deles de forma esperta, encaixando cada um deles no que é necessário. No fim do filme, eles ganham um prêmio de heróis do ano e fica aquela lição de ache seu próprio jeito de ser um super-herói, que é uma ótima história, mas que na minha cabeça era pra ser a história do Will, do protagonista. A história do Will no final do filme é basicamente, ele pede desculpa pra Layla, magicamente se apaixona por ela, magicamente vira o amigo do Warren Peace, e aquela cena deles no restaurante foi pra te convencer disso, aprende que sabe voar e salva a escola. E é isso. Não tem lição. Não existe um significado metafórico pro Will não ter poderes. Ele só desenvolveu tarde. Basicamente foi como se a puberdade dele tivesse vindo tarde demais. E é isso. E quando o filme acabou, eu ri muito, porque ele literalmente não aprende nada. Não existiu um momento do filme que ele foi um gigante babaca com os amigos dele. Ele só sentou um pouquinho, ele só tirou um pouco do tempo dele pra dedicar à namorada, mas não se afastou completamente dos amigos. A única cagada que ele fez foi com a Layla e não demorou 5 minutos pra ele tentar consertar. Sky High é literalmente sobre um adolescente que faz merda porque é meio burrinho, mas tem um bom coração e virou exatamente o que os pais deles queriam que ele fosse. Sim, um filme focado no público infantil sem muita mensagem, mas ao mesmo tempo sem necessariamente um protagonista babaca que vira algo melhor. O Will nunca foi uma pessoa terrível, ele sempre tentou fazer o melhor possível em diversos momentos do filme, e ele tem atitudes bem maduras, e ele é um pouquinho mais maduro que os pais dele, inclusive. No fim, é um filme bem mais sobre como ser adolescente pode ser complicado quando existe muita expectativa dos seus pais em cima do que você vai se tornar. Talvez se a pressão fosse menor, o Will teria descoberto os poderes antes, foi quando todo mundo desistiu de esperar que os poderes dele, que ele descobriu eles. Talvez essa seja a mensagem do filme, criar menos expectativa em cima das pessoas. No geral, esse filme é muito divertido, ele tira onda do mundo dos heróis, ao mesmo tempo se joga em todos os clichês dele, mas ao mesmo tempo que surpreende dentro dos caminhos que decide tomar. E o Warren Peace sozinho já fez o filme inteiro, vale a pena. Obrigado, Warren Peace. Um beijo, Warren Peace.
um dos filmes que me fez amar o universo de super-heróis, e eu tenho muitas boas memórias com ele. E tem outros filmes que eu queria muito falar aqui no canal, tipo Riquinho, Zathura e Garfield, que são filmes da minha infância e que eu acho que renderiam um vídeo tão legal quanto esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até a volta.